Vamos começar, pessoal? Então, nosso primeiro tópico é a teoria geral do Estado. Nós temos vários tópicos no edital de vocês, né, que envolvem Estado, origem do Estado, a própria questão da sociedade, o federalismo, o Estado democrático, sistemas eleitorais. Então, estou me referindo a todos esses tópicos, como veremos aqui. E o grande referencial de estudo. Agora já nem é mais tempo, né? Mas saibam que a Assembleia cobra esse tema de acordo com o livro do Dalmo Dallari, Elementos de Teoria Geral do Estado. Então, toda a minha apostila foi baseada nesse livro. E às vezes os alunos não entendem algumas questões e não vão conseguir entender mesmo se ficarem pesquisando por outros autores, tá? Então, lembrem-se que nós temos aqui o posicionamento do Dalmo de Abreu Dallari. Não adianta falar, mas por tal autor a resposta seria diferente. Não interessa. É segundo o Dalmo de Abreu Dallari, que é a referência que está no edital para essa parte da matéria, certo? Então, vou projetar aqui as questões que vocês têm aí no arquivo de vocês. Vou pedir para vocês acompanharem. Só um minutinho. Pronto. Então, coloquei aqui só em um formato diferente para vocês conseguirem me enxergar, não é? Ao lado das questões. Então, olha só, o que nós vamos trabalhar aqui nessa primeira aula? Quais são os tópicos do edital? Sociedade, ordem social e ordem jurídica, sociedade, Estado, Estado, origem, formação, elementos, finalidade, Estado e direito, Estado e governo, democracia e representação política. Então, tudo que nós trabalharmos aqui, e isso é um capítulo inteiro da apostila, né? São muitos tópicos aqui dentro, o edital até engana, porque parece pequenininho, e é quase todo o livro do Dalmo Dallari. Então, isso daqui é para vocês terem uma noção de como é que esse tema pode aparecer na prova. Vamos lá? Primeira questão, trouxe aqui uma questão da prova de 2014 da Assembleia. Vejam que eles já usam o nome do autor no próprio enunciado, né? Daí a importância de estudar pelo material certo. E a questão nos diz o seguinte: considerando os elementos característicos da sociedade e do Estado indicados por Dalmo de Abreu Dallari, estão corretas as afirmativas, exceto a FUMARC adora o tal do exceto. O que você tem que fazer aqui? Grife, circule na sua prova, dê destaque, porque o nosso cérebro é programado para buscar a resposta certa. Não é um problema só seu que às vezes erra isso em prova, tá? A questão pede a errada e você marca a correta. É comum que façamos isso, que busquemos a resposta certa. Então você tem que parar, reprogramar o seu cérebro e te lembrar a todo momento, né? Lembrar aí destacando a palavra exceto, que você está buscando a errada, tá bom? Então, o que nós temos que pensar aqui, gente? O Estado é um tipo de sociedade. Nós temos várias sociedades. O Estado é a mais importante delas, sem dúvida, mas não é qualquer sociedade, é um tipo específico, é uma sociedade política com elementos próprios. Então, eu não posso dizer que Estado e sociedade são sinônimos, certo? Estado é um tipo de sociedade, mas é uma sociedade política que tem elementos específicos. Quais são esses elementos? Povo, território, soberania e finalidade. São os elementos trazidos pelo autor. Então, vamos analisar aqui as alternativas dessa primeira questão. Letra A. Não há diferença entre o Estado e a sociedade humana no seu todo, pois ambos têm idêntica finalidade. Errado. Já achamos a questão, a alternativa errada. Por quê? O que eu disse para vocês? Estado não é igual sociedade, é um tipo específico de sociedade com elementos também característicos, não é? Então, eu não posso afirmar que não existe diferença entre Estado e sociedade humana. Claro que existe. E é verdade que tanto o Estado quanto as sociedades em geral têm uma mesma finalidade. Qual é? A busca do bem comum. Mas não é só por isso que eu posso dizer que são sinônimos, que não há diferença entre Estado e sociedade. Percebem? Então, já achamos o erro, está aqui na letra A.
Vamos conferir as outras. Letra B. As manifestações de conjunto em uma sociedade devem atender aos requisitos de reiteração, ordem e adequação. Correto. Manifestações de conjunto são manifestações que ocorrem dentro de uma sociedade. Nós sempre vamos encontrar em uma sociedade, né, essas manifestações de conjunto, as manifestações que são coletivas. E são requisitos, segundo Dalmo, dessas manifestações de conjunto, a reiteração. Então, não é aqui uma atitude que nós percebemos eventualmente, são atitudes, são práticas reiteradas, uniformes, constantes, elas se repetem ao longo do tempo. É a ideia de reiteração. Ordem, então nós percebemos que isso é feito de acordo com uma ordem pré-estabelecida, e adequação, as pessoas se sentem como participantes, como membros dessa sociedade. É importante que exista esse sentimento de adequação para que nós tenhamos essas manifestações de conjunto. Então, tudo certo, segundo Dalmo Dallari. Letra C. Para o reconhecimento de um agrupamento humano como sociedade, são necessários uma finalidade social, as manifestações de conjunto ordenadas e o poder social. Perfeito. Então, são requisitos de uma sociedade, né? Nós precisamos de uma finalidade social, que já sabemos que é o bem comum, que é a mesma finalidade do Estado. Precisamos dessas manifestações de conjunto ordenadas, que vimos na alternativa anterior, e precisamos de um poder social para conseguir uniformizar tudo isso, né? Para conseguir congregar todos esses interesses numa mesma ordem, para manter, inclusive, a ordem. Precisamos de um poder social. Então, certinha a letra C, requisitos de uma sociedade. Letra D. Estão presentes todos os elementos componentes do Estado no conceito deste. Qual conceito? Ordem jurídica soberana, olha aí o elemento da soberania, que tem por fim o bem comum, vejam o elemento finalidade, que é o bem comum, de um povo, elemento povo, que é o elemento humano do Estado, situado em determinado território, que é a nossa base geográfica, o elemento material do Estado, não é? Então, todos os elementos que compõem o Estado, juntos, se nós somarmos esses elementos, nós temos um conceito para o Estado. Então, o que é o Estado? Como é que eu posso definir hoje o Estado? Ordem jurídica soberana que tem por fim ou finalidade o bem comum de um povo situado em determinado território. Temos aqui os 4 elementos do Estado. Tranquilo? Então, aqui nessa primeira questão, a errada, a incorreta é a letra A. Segunda questão, acerca dos autores que tratam da sociedade, é incorreto afirmar que, quando Dalmo Dallari nos fala sobre sociedade, ele explica que existem teorias diversas acerca da origem da sociedade. Então, existem autores que vão defender uma sociedade que é natural, que tem origem no desejo natural do homem de viver em sociedade, combinado com necessidades que nós temos. E existe um outro grupo de autores que vem dizer que a origem da sociedade está em um contrato social, por isso eles são chamados de contratualistas, tá? Então, vamos ver aqui na questão. Letra A. Segundo Montesquieu, existem leis naturais que levam o homem a viver em sociedade, dentre elas o desejo de paz, o sentimento das necessidades, a atração natural entre os sexos opostos e o desejo de viver em sociedade. Perfeito. Montesquieu combina todos esses elementos e traz como uma justificativa para a origem natural da sociedade. Eu não posso chamar o Montesquieu de contratualista, porque ele não defende a origem da sociedade com base em contrato. Ele defende a sociedade natural, como uma consequência de todos esses desejos que nós vimos aqui na letra A. Correta. Letra B. Para Santo Tomás de Aquino, a vida solitária é uma situação excepcional que só aconteceria em 3 situações. Então,
Se pegarmos autores como Aristóteles, Montesquieu, São Tomás de Aquino, Cícero, todos eles vêm nessa mesma linha defendendo a sociedade natural, tá? Então é bom que vocês guardem esses nomes. Quem tem aí a apostila, faça uma revisão, eu já coloco em negrito, colorido, nomes dos autores, porque a banca pode cobrar dessa forma, certo? Então, São Tomás, se o homem tem uma tendência, se o homem é um ser social, ele já tem uma tendência a viver em sociedade, não é? Já existe um instinto natural de o homem viver em sociedade. E o São Tomás diz que a vida solitária é uma situação excepcional, e nessa mesma linha nós temos Aristóteles. Então, quando que o homem ele viveria isolado? Primeiro, quando o indivíduo ele é notavelmente virtuoso, e aí ele se afasta justamente porque ele está um nível acima dos demais, né? Outro patamar. Então, isso geraria essa situação, essa vida mais solitária, essa situação de isolamento. Quando o indivíduo tem alguma anomalia mental, então isso estamos falando de séculos atrás, né? Obviamente hoje a ideia é diferente, é uma ideia de inclusão, mas estamos falando daquele momento e da análise feita por São Tomás de Aquino, correto? E a terceira hipótese, quando o indivíduo é vítima de um acidente, de um naufrágio, eu até coloco para vocês na apostila se lembrarem do Tom Hanks lá naquele filme que ele só tinha como amigo uma bola, lembram-se? Me fugiu, Náufrago. Náufrago, o nome do filme, né? Tom Hanks é sempre uma furada, né? Os filmes dele sempre levam a situações péssimas, uma delas é essa de isolamento numa ilha. Então seria uma hipótese prevista por São Tomás de Aquino. Letra C. De acordo com Thomas Hobbes, o poder do governo em uma sociedade pode sofrer limitações para atender aos anseios da sociedade. Errado. Errado. Thomas Hobbes é um autor muito importante porque ele é tido como o grande contratualista. Então, se nós falamos em Hobbes, Rousseau, autores mais modernos, né, como Ranelagh, eles mencionam esse contrato social, mas a grande diferença entre Thomas Hobbes e Rousseau é que Thomas Hobbes ele tem uma fundamentação do poder que é de base absolutista. O que significa isso? Ele entende que o poder do governante não pode sofrer limitações, é um poder absoluto na visão de Hobbes. Tempos depois vai vir o Rousseau e vai dizer: não, nós não podemos ter esse poder absoluto, porque uma parcela da nossa liberdade é inalienável. Nós não podemos transferir tudo para o governante. É só o necessário para o bem-estar social. Não é? Então, o Rousseau, ele é o grande autor da democracia, ele é tido como o autor referência de base democrática, enquanto Thomas Hobbes tem uma visão absolutista. Esse é o erro da letra C, tá? Thomas Hobbes não entende que o poder pode sofrer limitações. Na sua obra O Leviatã, ele representa o Estado como um grande ser, alguns falam que um grande monstro, né? Que iria proteger as pessoas com segurança, bem-estar, mas para isso ele precisaria de um poder absoluto. Letra D. Conforme Rousseau, a associação que se forma entre os indivíduos através do contrato social atua para defender o interesse do todo e tem vontade própria, chamada de vontade geral, que não consiste apenas na soma das vontades individuais, mas é a síntese delas. Perfeito. Rousseau diz assim: olha, não dá para atender interesse de todo mundo. O que ele chama de vontade geral não é somar nossos interesses, é pensar em um interesse que atenda à coletividade. Isso é vontade geral, é a síntese das vontades individuais sem perder de vista esse bem-estar coletivo. Então, correta a letra D. Então, a incorreta na questão número 2 é a letra C. Tranquilo, pessoal? Até agora, tudo bem? Qualquer dúvida, é só vocês enviarem para nós, tá? Vamos disponibilizar aí os nossos contatos. Fiquem à vontade para nos contactar se vocês tiverem qualquer dúvida.
Questão número 3. Sobre a ordem social e a ordem jurídica, marque a alternativa incorreta. De novo, estou aqui seguindo o padrão da banca de pedir a errada. Letra A. Os componentes da sociedade devem poder se manifestar em conjunto. Essa manifestação em conjunto deve ser ordenada e atender a 3 requisitos: reiteração, ordem e adequação. Correto, já vimos isso, inclusive, em uma questão anterior, não é? As manifestações de conjunto ordenadas. Letra B. A ordem universal é formada por 2 ordens. Uma ordem da natureza, ou mundo físico, e uma ordem humana, ou mundo ético, estando compreendidas nessa última as leis que regem o mundo humano. Perfeito. Então, quando nós pensamos em uma ordem universal, nós temos que dividir isso, aquelas leis que regem o mundo físico e as leis que regem o mundo humano, que eles chamam de mundo ético. Certinha a letra B. Letra C. Enquanto a ordem da natureza está submetida ao princípio da causalidade, a ordem humana é regida pelo princípio da imputação. Perfeito. Um exemplo aqui para vocês se lembrarem dessas 2 ordens. Na ordem da natureza, que são as leis da física, não é? As leis que regem o mundo natural, nós temos um princípio de causalidade. Então, se eu pratico um ato, a consequência será sempre a mesma. Eu tenho uma ideia de causa e consequência. Se eu aquecer a água a partir de uma determinada temperatura, o que vai haver? Ela vai entrar em ebulição, não é? Isso sempre vai ser assim. Agora, no mundo humano é diferente. Quando nós pensamos nas leis, nas normas jurídicas, o que nós compreendemos? O que é muito fácil enxergar? As leis nem sempre são respeitadas, as consequências previstas em lei nem sempre acontecem. Por quê? Existem fatores externos que acabam influenciando, né? Então, há aqui uma ideia de imputação, de dever ser. Se uma pessoa pratica um crime, se uma pessoa matar alguém, ela deve ser presa, ela deve pagar pelo crime, não é? Mas nem sempre isso acontece. Nós não podemos garantir que isso vai acontecer, porque existem vários fatores, né, influências externas que poderão interferir nesse processo. Já na natureza, não. Se eu aqueço a água, em determinado momento ela entra em ebulição. Quando há evaporação da água, o que acontece? Vai chover, é a precipitação. Não é? Então, é essa diferença, tá? Que nós chamamos de mundo físico e mundo ético. As leis da natureza, as leis da física e as leis que regem o mundo humano. E é aqui que se encaixam as normas jurídicas. Letra D. As normas jurídicas e as normas da moral, que são normas do mundo ético, que regem o mundo humano, têm em comum a característica da bilateralidade, ou seja, pressupõe uma relação de direitos e deveres ligando 2 ou mais indivíduos. Errado. A bilateralidade é uma característica das normas jurídicas, é do direito, não está presente na moral, nas normas da moral. Por quê, gente? No exemplo que eu dei, se uma pessoa matar alguém, toda a sociedade tem o direito de exigir, ela não está violando só os direitos dos familiares daquela vítima, da pessoa assassinada. Ela está violando direitos de toda a sociedade. É como se ela estivesse rompendo com o contrato social quando ela pratica um crime. Então, todos nós temos o direito de exigir do Estado que ela seja punida, certo? Isso é típico das normas jurídicas. Agora, nós não temos o direito de cobrar do Estado que ele puna uma pessoa que viola normas morais, que tem uma atitude imoral, né? Então, as normas da moral, elas não têm bilateralidade, elas têm apenas unilateralidade, tá? Então, as normas da moral são unilaterais, enquanto as normas jurídicas são bilaterais. Na apostila, eu coloco um quadro aí para ajudá-los nessa memorização. Então, questão número 3, a incorreta é a letra D. Questão 4. Tendo em vista o disposto na Constituição brasileira, é correto afirmar exceto.
Olha aí de novo a FUMARC pedindo a incorreta. Letra A. Todo poder emana do povo. Correto. Isso está lá no artigo 1º da nossa Constituição. Essa parte do estudo, ela faz parte de teoria geral do Estado e também é estudada lá nos direitos políticos, quando nós estudamos direitos fundamentais. Letra B. O Brasil constitui-se em Estado democrático de direito. Correto. Essa informação também está no artigo 1º da Constituição. Professor, o que tem que ler na Constituição? Artigo 1º ao 17. Quem ainda não estudou isso de última hora, leia muitas vezes do 1º ao 17. O que eles chamam de direitos humanos na Constituição é justamente isso, tá? Quem cai outros tópicos tem que ler outros artigos, mas no edital básico de noções de direito é do artigo 1º ao 17. Letra C, o povo somente poderá exercer o poder por meio de representantes eleitos. Errado, por quê, gente? Além de exercê-lo por meio de representantes eleitos, nós também podemos exercer o poder, segundo o artigo 1º da nossa Constituição, lá no parágrafo único desse artigo, nós podemos exercer o poder diretamente, nos termos da Constituição, ou através de representantes eleitos. O que eles chamam de diretamente, nos termos da Constituição? Porque eleger representantes é através do voto, do instrumento do voto. O que é mais direto que o voto? Plebiscito, referendo e iniciativa popular, tá? Letra D. A República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal. Correto. Então, estão aqui os nossos entes federativos. União, que está ali em união indissolúvel, estados, municípios e Distrito Federal. União, estados, municípios e Distrito Federal têm apenas autonomia. Quem tem soberania é a República Federativa do Brasil, que é a soma dos entes federativos. Quais são os entes federativos? União, estados, DF e municípios, tá? Guardem isso. Esses entes têm apenas autonomia. Só a União tem, só a República Federativa do Brasil tem soberania. A grande pegadinha de provas é dizer que União tem soberania. Errado. União só tem autonomia, tá? Então, na questão número 4, a errada é a letra C. Questão número 5, da prova de 2007. Eu trouxe aqui também questões da Fundep, que é uma banca que tem um perfil muito parecido com a FUMARC, e justamente porque foi a banca que aplicou a prova, responsável pela prova em 2007. Temos boas questões. Então, sobre as teorias que buscam explicar a origem da sociedade, assinale a correta. Queremos agora a correta. Letra A. As afirmações do filósofo Aristóteles, segundo as quais o homem é um animal político e só um indivíduo de natureza vil ou superior ao homem procuraria espontaneamente viver isolado, ilustram a teoria do contratualismo. Vocês já sabem o que está errado aqui. Aristóteles não é contratualista. O que ele defende? Uma origem natural da sociedade. Então, eu não posso chamá-lo de contratualista. Quem é contratualista? Hobbes, Rousseau, tá? Aristóteles, não. Letra B. Atualmente é de todo superada a teoria da sociedade natural, segundo a qual o homem é, por uma necessidade natural, levado a associar-se com outros seres humanos. Errado, porque essa teoria, inclusive, é a que conta com maior número de adeptos. Ela não está superada, pelo contrário. Letra C. Entre os adeptos do contratualismo, tem-se o autor de Leviatã, Thomas Hobbes, correto, cujas ideias fundamentais são hoje consideradas fundamento da democracia. Gente, Thomas Hobbes pode ser considerado democrático?
De jeito nenhum, porque o que ele diz? O poder do governante não pode sofrer limitações. Isso é um poder absolutista, o que é completamente contrário à ideia de democracia, né? Então, errada a letra C. Letra D. Segundo os adeptos da teoria de que a sociedade é um fato natural, o impulso associativo não tem base apenas nas necessidades de ordem material, mas também na vontade humana. Perfeito, nós unimos essas duas coisas. Então, existem necessidades de ordem material que nos levam a viver em sociedade, ter proteção, conseguir alimentos, não é? E além disso, uma vontade, um desejo, um instinto natural do homem de associar-se. Correto? Então, questão número 5, letra D. Questão número 6. Sobre os elementos constitutivos do Estado, assinale a afirmativa incorreta. O que você já tem que ter em mente nesse momento? Quais são os 4 elementos constitutivos do Estado? Povo, território, soberania e finalidade. Povo, território, soberania e finalidade. Tranquilo, né? Então, enxergue aí na sua cabeça o mapinha do Brasil, cheio de pessoas lá dentro, né? Então, eu tenho um povo que está em um território, que é a nossa base geográfica. Existe um poder soberano, uma soberania. Então, nós temos ali ordens jurídicas que regem o nosso Estado, a nossa vida em sociedade, um ordenamento jurídico, uma ordem jurídica soberana e uma finalidade que é o bem comum desses brasileiros, do povo brasileiro, né? Então, pensando aqui no nosso país para fazer essa relação. Eu quero a errada. Letra A. A afirmação e o tratamento técnico sistemático da soberania ocorreram no século XVI, passando-se a reconhecer aquele elemento como nota característica do Estado moderno. Correto, a soberania, o conceito de soberania foi passando por transformações ao longo do tempo. Então, primeiro ele tinha um sentido que era muito político, depois ele vai ganhando uma natureza jurídica, né? E ele passa a ser visto como um elemento do Estado, que é justamente esse poder que o Estado tem de criar as suas próprias leis. Ninguém pode criar, nenhum outro Estado pode criar leis e obrigar o povo brasileiro a cumpri-las, não é? Só o Estado brasileiro tem esse poder de criar as suas próprias ordens jurídicas, as suas próprias normas jurídicas. Existe uma ordem jurídica soberana no nosso país e normalmente de onde vêm essas leis? Do nosso Congresso Nacional, certo? Letra B. A perda temporária do território não desnatura o Estado, que continua a existir enquanto não se tornar definitiva a impossibilidade de se reintegrar o território com os demais elementos do Estado. Perfeito. É possível que um Estado exista temporariamente sem território? É possível. Mas se ele perder para sempre o seu território, acabou, não é? Aí torna-se impossível a continuidade do Estado. Então, se a perda do território é apenas temporária, ok, dá para persistir, né? Não, isso não desnatura a ideia de Estado. Se a perda do território for definitiva, não temos mais Estado. Por quê, professora? Porque território é um elemento do Estado. Não existe Estado sem território, de forma definitiva. Certo? Letra C. Embora na sua origem histórica, a soberania tenha sido concebida com índole exclusivamente política. Por quê, gente? O que era soberania se nós pensarmos lá na época do Estado absolutista? O que nós temos como um grande símbolo do Estado absolutista? O Rei Sol, Luís XIV. Lembram-se? O Estado sou eu. Era a própria personificação de um poder político. Ele era soberano. Lembram-se que usava-se esse termo? O rei era o que? Era o soberano. E depois esse conceito vai sendo modificado, porque nós não temos mais a soberania em uma pessoa, em um governante. A soberania vem do povo, ela se manifesta através de uma ordem jurídica soberana, de representação política. Nós escolhemos representantes para exercer o poder em nosso nome, não é assim? Então, a gente sai de um conceito puramente político que ganha uma conotação jurídica e passa a ser visto como um elemento do Estado. Letra D.
Povo, população e nação são termos considerados sinônimos, porquanto identificam indiferentemente o elemento ou substrato humano do Estado. Errado, errado. O que é elemento do Estado? Povo. O que é o povo? O que nós vamos considerar como povo? Pessoas que têm um vínculo jurídico político com o Estado. Quem forma o povo brasileiro? Brasileiros natos e naturalizados. Ah, mas qual a diferença de população? População é um conceito muito mais amplo. População é uma soma, é uma estatística, é um conceito numérico. Se eu pergunto para vocês hoje qual é a população brasileira, é a soma de todas as pessoas que estejam em território brasileiro. Isso inclui estrangeiros, inclui apátridas, que obviamente não estão incluídos no conceito de povo. Então, população não é elemento do Estado, é um conceito muito amplo. E nação é um conceito mais restrito, porque são pessoas unidas por um vínculo histórico, cultural. O que nós percebemos hoje? Que dentro de cada país existem várias nações. Então, se nós pensarmos no Brasil, nós temos indígenas, afrodescendentes, imigrantes, populações ribeirinhas. Então, existem várias uniões baseadas nesse vínculo cultural, tá? A gente diz que os estados hoje acabam sendo multinacionais, abrigam várias nações. Então, nação não é elemento do Estado. O que é elemento do Estado? Povo. E é esse conceito que nos interessa. Tá bom? Vou fechar aqui esse vídeo para não ficar muito longo e já já nós voltamos com a correção da segunda parte. Temos mais 6 questões aqui sobre a teoria geral do Estado. Então, fiquem aí, eu já volto.